Prezados irmãos, a palavra de Deus deste domingo, quinto domingo do tempo comum, nos convida a refletir sobre o comportamento cristão, o compromisso cristão. O que é, primeiramente, ser cristão? Cristão quer dizer um outro Cristo. Pelo batismo, todos nós fomos inseridos em Cristo, participamos da vida de Cristo, fomos mergulhados na vida divina, portanto fomos feitos filhos de Deus, por meio do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E todo cristão participa então da vida de Cristo, portanto ele age em nome de Cristo, ele realiza as obras de Cristo, pois o próprio Cristo disse, quando enviou os seus discípulos, ele os enviou a todo lugar aonde ele mesmo devia ir. Portanto, o cristão é alguém chamado por Cristo, ungido por Cristo, identificado com Cristo e enviado por Cristo para ser luz do mundo, para ser sal da terra, como o próprio Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Portanto, ser cristão é um compromisso antes de tudo. Aliás, antes de tudo é um dom que Deus nos concede, o dom de sermos cristãos, o dom de sermos também um outro Cristo no mundo, de participarmos da filiação divina, de podermos levar ao outro a luz de Cristo, de podermos dar sabor, sentido à vida do outro, como Cristo o dá. Portanto, em nome de Cristo é que nós somos enviados, em nome de Cristo é que nós também damos um bom testemunho de Cristo, testemunho cristão. Por isso, o cristão não pode permanecer numa vida cômoda, numa vida estável, paralisada. O cristão não pode refugiar-se apenas nas práticas externas da religião. Quais são as práticas externas da religião? O rito, por exemplo, os rituais que nós realizamos na igreja, os gestos que nós realizamos, são práticas externas, mas o cristão não pode somente se refugiar nessas práticas externas. O cristão precisa de fato viver de tal modo comprometido com a transformação do mundo, com a transformação de si mesmo e com a transformação do mundo, porque o cristão é chamado, como bem vimos nas leituras de hoje, somos chamados a ser luz, luz que brilha na noite do mundo, luz que brilha na escuridão do mundo, luz que brilha nas trevas do mundo, o mundo que está em meio ao pecado, ao erro, à maldade. E o cristão então é chamado a ser luz, luz que brilha no mundo, na escuridão do mundo. E esta luz que brilha na escuridão do mundo, brilha por meio do seu testemunho, por meio das suas obras. Vejam, por exemplo, todas as leituras da missa de hoje nos falam da mesma realidade. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías diz: olha, como cristãos, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres, os peregrinos, quando encontrares o nu, cobre-o e não desprezes a tua carne, porque o nu, ele expõe a nossa carne, o pobre, ele expõe a nossa carne, o doente, ele também está ferido na nossa carne, o outro que está doente, mas é a minha carne que está ali também, passando pela enfermidade, pelo sofrimento. Portanto, o cristão não pode ser indiferente ao outro, ser indiferente aos sofrimentos do outro.
E aí diz o profeta Isaías: portanto, acolhe, ajuda, se aproxime, faça o bem, então brilhará a tua luz. Então brilhará a tua luz como a aurora, e à tua frente caminhará a glória do Senhor. Depois, o salmo de hoje: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que ele fez. Meus irmãos, certamente todos nós aqui já tivemos a oportunidade de fazer o bem a alguém. Mesmo que esse alguém tenha de certa forma sido ingrato para conosco, mesmo que esse alguém não tenha reconhecido o bem que lhe foi feito, o bem que nós fazemos, ele permanece para sempre. O bem nunca deixa de existir, o bem nunca deixa de fazer parte da nossa vida. Portanto, o bem permanece para sempre permanece o bem que fez. Portanto, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que ele fez. A luz brilha para o justo, e a luz brilha em meio às trevas, porque as trevas não são maiores do que a luz. As trevas, elas não existem. Já dizia Santo Agostinho: o mal não existe, a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz, é diferente, né? A escuridão não existe, porque se a escuridão existisse, ela se sobrepunha à luz, e a luz deixaria de existir. Mas não tem como a escuridão sobrepor a luz. A escuridão só passa a existir quando a luz se ausenta. A luz se aproxima, a escuridão se dissipa. Portanto, a escuridão, ela não existe em si mesma. A escuridão não é um ser em si mesmo. A escuridão é a ausência da luz. A luz existe, tanto que se a gente acende a luz, a escuridão acaba. Mas não tem como colocar escuridão aqui com as luzes acesas. Tem como a escuridão ser colocada aqui e a luz deixar de existir? Não. Mas a luz existe, tanto quando ela se aproxima, a escuridão não existe mais. O mal é a mesma coisa. Dizia Santo Agostinho: o mal não existe, existe o bem. Quando você faz o bem, o mal deixa de existir, ele já não existe mais. Agora, o bem existe, mesmo que ninguém pratique o bem existe, porque o bem pode ser praticado e o mal deixará de existir. O mal existe no mundo? Sim, mas não o mal. O que existe no mundo é a ausência do bem, né? A ausência do bem, porque se todos praticarem o bem, o mal deixará de existir, não haverá mais mal, só haverá bem, né? E se todos praticarem o mal, ainda assim haverá o bem, porque o bem é um ser em si mesmo. O bem pode ser praticado a qualquer instante e o mal deixará de existir. Portanto, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. E quando o bem se ausenta, então sim, o mal passa a estar presente. Portanto, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O bem que nós podemos fazer a alguém sempre permanecerá, mesmo que este alguém possa de certa forma ter pegado o bem que a gente fez a ele e jogado no lixo, ainda assim o bem que a gente fez sempre permanecerá, porque o bem nunca deixa de existir, o bem existe por si mesmo. E São Paulo, na segunda leitura, nos fala a mesma coisa, né? São Paulo, na segunda leitura, também nos convida a vivermos o bem, para que possamos caminhar na luz, né?
São Paulo, na segunda leitura de hoje, também nos diz que a luz brilhará para nós a partir do momento em que nós nos deixarmos viver por Cristo, pelo Espírito. E por fim, o Evangelho. O Evangelho de hoje, Jesus também usa para comparar o cristão, os que foram chamados por ele, os primeiros cristãos, que são os discípulos, os apóstolos. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E por que Jesus dirige essas palavras tão fortes para os discípulos? Porque Jesus deseja que os discípulos não se instalem na mediocridade. Jesus quer que os discípulos saiam da mediocridade, porque nós podemos muitas vezes cair na mediocridade também cristã, espiritual. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que se contenta com o mínimo, com o suficiente. O que é um aluno medíocre? O aluno medíocre é aquele que pergunta para o professor: qual é a média? A média é 6. Então ele estuda o suficiente para tirar 6, né? Às vezes acaba levando 0, mas ele estuda para tirar 6, porque ele tá bom assim, o 6 está bom, né? O que precisa para manter o emprego? Precisa fazer isso e isso. Ele não faz nada além daquilo, porque ele faz o que é básico, o que é suficiente. Ele é medíocre, né? Diferente aquele que se esforça, né? Aquele que faz de tudo para tirar 10, mas diante muitas vezes da dificuldade que ele tem, isso faz com que ele se esforce ainda mais, mas ele acaba às vezes tirando 6, né? E me entendam bem, né? Esse 6, para aquele que estudou, que se dedicou, que fez de tudo para tirar 10, esse 6, ele tem um valor de 10, né? Um peso de 10, apesar dele não ter tirado 10. Diferente daquele que talvez seja muito inteligente, muito esperto, que nem precisa estudar, nem precisa fazer nada, ele fica lá só jogando, porque no dia da prova ele tira 10 mesmo. O 10 dele também não vale nada, porque ele não se esforça, ele é medíocre, né? Na nossa fé também, meus irmãos, nós podemos ser tentados à mediocridade. O que é um cristão medíocre? É um cristão que busca o básico. Qual é o básico para ser salvo? Qual é o suficiente para ser salvo? Não existe isso, né? O católico medíocre, qual é o católico medíocre, né? É aquele que foi batizado, fez a primeira comunhão, a crisma, porque os pais obrigaram, que a crisma já vai obrigado, né? E depois ele não aparece mais na igreja. Ele se diz católico, mas na verdade ele diz: eu sou católico porque a minha avó era muito católica, sabe? Então eu continuo sendo católico. Eu vou à igreja. Você vai? Quando que você vai à igreja? Eu vou uma vez por ano, na sexta-feira santa, beijar o santo lá na igreja, e eu sou católico, né? Ele se diz católico, né? Como dizia há pouco, católico de IBGE, né? Ele faz parte lá da estatística, mas ele não é católico, né? Ele não pratica a fé católica, ele não pratica a vida cristã, né? Mas é um católico medíocre, é alguém que acha que o suficiente, o pouco, basta. Para que ficar dentro da igreja o tempo todo, né? Para que ser ratazana de sacristia? E ele começa a justificar isso, né? Aí ele começa a apontar que os outros é que estão errados, né? Para que ficar na igreja? Os que estão na igreja são piores do que nós. Os que estão na igreja são piores, né? Por isso que eles estão na igreja, porque eles são piores. Se eles fossem melhores, não precisariam da igreja, não é? Os piores é que estão na igreja, os pecadores que querem se converter, que querem a vida com Cristo, porque nós sabemos que não é fácil viver uma vida eterna, não sabemos que não é fácil alcançar o céu, por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Portanto, Jesus convida os discípulos a saírem da mediocridade, porque também eles foram tentados a isso, ao comodismo, né?
ao viverem uma vida, né, que vai acontecer muito nos primeiros anos do cristianismo. Os discípulos são chamados por Jesus, mas querem continuar vivendo aquela vida de outrora, aquela vida cômoda, com indiferentismo diante de algumas realidades, aquela velha história: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele é católico, mas ele vive de acordo com como ele acha que tem que ser, como ele acha que tem que ser. A igreja que está errada, né? Tem muita gente que diz: a igreja está errada. E tem gente ainda que tem a petulância de dizer: é por isso que a gente sai da igreja. Tem gente que diz isso para a gente: por isso que muita gente sai da igreja. Ah, é? Porque a igreja exige demais. A igreja, mas Jesus também fez isso. Jesus também foi duro nas suas palavras com os discípulos. E certa vez aconteceu isso. Alguns levantaram e falaram: é muito exigente, Jesus é muito exigente, e foram embora. E aí os discípulos que permaneceram disseram: Jesus, o Senhor está sendo muito exigente, o Senhor está sendo muito duro, o pessoal aí não está aguentando, estão indo tudo embora, olha lá, já foram vários. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: muito bem, vocês também querem ir embora? Podem ir, porque a palavra não vai mudar de acordo com a conveniência de vocês, de acordo com como vocês querem ouvi-la. A palavra é dura mesmo, mas a salvação, ela depende dessa observação. E aí Pedro vai dizer: não, Senhor, nós vamos ficar, por quê? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Então vejam, meus irmãos, ser cristão não é tão fácil quanto parece. Ser cristão é comprometer-se com o Evangelho, comprometer-se com a transformação. E por isso no Evangelho, para tirar os discípulos da mediocridade, do comodismo, Jesus diz: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que significa isso? Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal é uma expressão que os judeus usavam para referir-se à aliança de Deus, porque além do sal dar sabor, o sal também conserva, não é isso? O sal conserva a carne. Por isso os judeus usavam a expressão ou o exemplo do sal para exemplificar a aliança de Deus com a humanidade. A aliança de Deus é para conservar em nós a salvação que vem de Deus. O sal significa aquilo que conserva. Portanto, a aliança de Deus é que conserva a nossa união com Deus, a nossa comunhão com Deus, e nisto consiste a nossa salvação. E claro que muitos outros significados nós poderíamos tirar para a nossa vida quando Jesus afirma que somos o sal da terra. O sal é aquele que dá sabor. Os apóstolos são enviados a dar sabor, sentido à vida das pessoas. Portanto, vós sois o sal da terra. Nós somos chamados a dar sentido e sabor na vida das pessoas. A nossa palavra, o nosso testemunho, o nosso exemplo, ele muitas vezes dá sabor, o sabor da fé, o sabor da salvação na vida dos outros. Ele também conserva a carne. Portanto, a virtude de conservar em nós os ensinamentos do Senhor, salvando-nos para a eternidade. O sal também serve para purificar, para curar. Certamente muitos de nós aqui fomos vítimas dos nossos avós. Quando a gente era criança e a gente brincava e se esfolava no chão, se esfolava o cotovelo, o joelho, o que a avó fazia? Pelo menos a minha fazia, pegava um pouquinho de sal com água e colocava lá na ferida. Aquilo era suave, né? O sal ali na ferida aberta, e a avó dizia: não dói nada,
é açúcar, açúcar nada, era sal, né? E aquilo limpava, purificava a ferida, no outro dia já estava seco. E a avó dizia ainda: tudo que arde cura, né? Pois bem, meus irmãos, vós sois o sal da terra. Muitas vezes vocês também serão chamados lá na casa de vocês, vocês pais junto dos filhos de vocês, vocês lá no emprego de vocês, enfim, no mundo, vocês serão chamados a ser sal. Muitas vezes vai ter que arder, vai doer a palavra de vocês, mas sejam fiéis, sejam sal da terra, levem essa cura que o outro precisa. Nem sempre ele está disposto a acolher a cura de que ele necessita, mas somos chamados também a ser sal, levar também ao outro a cura para as feridas da alma. E por fim, Jesus diz: olha, se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insosso, ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meus irmãos, persistamos na virtude, busquemos a conversão, senão de nada nós serviremos. Nós fomos feitos para a eternidade, e se a gente perde então o sentido de eternidade, se a gente perde então o compromisso de buscar a eternidade, de nada servirá o que nós fazemos, de nada servirá a gente só, ser meros espectadores da religião, de nada servirá se nós apenas olharmos a religião de fora, se nós não assumirmos a religião para a nossa vida, se nós não nos comprometermos com o Evangelho verdadeiramente, de nada nos servirá, será como sal insosso, de nada servirá, senão para ser jogado fora. E por fim, vós sois o sal da terra, vós sois também a luz do mundo, luz que ilumina, luz que brilha, luz que aquece, luz que ilumina, a palavra que ilumina os ignorantes, que orienta os perdidos. Quantas vezes também nós seremos esta luz na vida das pessoas, a luz que muitas vezes as pessoas necessitam. Quantas vezes vamos encontrar alguém nas trevas do erro, nas trevas da perdição, da depravação, da ignorância? Somos chamados a ser luz para essas pessoas, orientando-as, conduzindo-as. Somos também a luz que dá brilho, aperfeiçoamento, ajudar as pessoas a buscar a perfeição de Deus. Somos a luz também que aquece, que faz crescer, portanto que ajuda as pessoas também a alcançar a plenitude, a alcançar o céu. Nem sempre nós temos que, muitas vezes, aliás, nem sempre não, sempre nós devemos levar ao outro aquilo que consiste na salvação do outro. E para isso nem sempre nós teremos uma palavra que o outro quer ouvir. Às vezes a palavra que nós teremos para dar ao outro é uma palavra que ele não quer ouvir, mas que tem que ser dita. Às vezes uma atitude que nós teremos que tomar com o outro não é uma atitude que ele queira, que ele acolha, mas é uma atitude necessária, Portanto, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus está pedindo que nós sejamos comprometidos com a vida cristã e que sejamos cristãos autênticos para levar também adiante aquilo que consiste na nossa salvação e na salvação dos irmãos. Por isso, a partir deste evangelho de hoje, peçamos ao Senhor a graça de renovarmos hoje o nosso batismo, porque no batismo fomos iluminados por Cristo para iluminar. No batismo foi nos dado também o sentido da vida cristã, o sabor da vida cristã, para que também nós possamos dar sabor à vida dos irmãos. Inclusive no rito do batismo, foi retirado do ritual do batismo, o rito antigo, se colocava um pouquinho de sal na boquinha da criança, Hoje não se usa mais, mas no passado se usava
também o sal no dia do batismo, significando exatamente isso. O batizado é um cristão, ele é chamado a iluminar e dar sabor à vida da sua própria vida e na vida dos irmãos. Portanto, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim seja. Amém.